Hoje nós vamos aprender como multiplicar no conjunto dos números racionais. Então, nesse vídeo, vocês vão aprender como simplificar frações, o que é o elemento inverso no conjunto dos números racionais, sobre a multiplicação de frações e a multiplicação de números decimais. Então, vamos lá para o nosso primeiro item, que é a multiplicação de frações. Isso a gente já aprende no 6º ano. Então, aqui os dois primeiros exemplos eu fiz sem a regra de sinais, que é do conjunto dos números inteiros, mas com as frações no conjunto dos números racionais. Então, olha só, como que a gente multiplica lá, desde que a gente aprende multiplicação de números de frações? Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador, bem simples, sem mistério nenhum. Então, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 5 é 15. Apenas isso, bem simples, sem mistério. Se tivéssemos 3 frações da mesma forma, iríamos multiplicar os 3 numeradores com os 3 denominadores e teríamos o resultado da fração. Mais um exemplo aqui. 4 vezes 6, 24. E 7 vezes 11, 77. Chegamos ao fim da conta, sem nada mais para fazer. Agora aqui, nós temos que fazer, além da multiplicação, temos que fazer a regra de sinais. Então, aqui, primeira coisa, mais com menos, lembra que o menos sempre manda na história, então vai ficar menos a nossa resposta. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5, 15. Percebam que eu fiz o mesmo exemplo aqui da primeira conta, justamente para vocês compararem, que são os mesmos números, né, as mesmas frações, tem que dar o mesmo resultado, a única diferença é que aqui eu tive que fazer a regra de sinais, que aqui os dois eram positivos, então a resposta continuava positiva. Aqui, como nós tínhamos uma fração negativa, a resposta fica negativa também. Mais um exemplo. Menos com menos, um manda no outro, então fica mais 4 vezes 6, 24. Percebam que eu também fiz a mesma fração daqui de cima para comparar. E 7 vezes 11, 77. Bem simples, né? E quando temos um número inteiro na história, que não é fração, mesma coisa. Lembram que a gente aprendeu lá na soma e subtração de números de frações? Que quando não tem denominador, a gente coloca o número 1. Aqui a gente pode colocar também. Menos com mais é menos. 6 vezes 4, 24. E 7 vezes 1 é 7. Aqui poderíamos transformar em número misto ainda. Então, vamos lá, para quem ainda não pegou o jeito, eu vou fazer aqui a divisão, ó. A gente divide, porque fração é uma divisão. Se não tá claro isso para você, saiba agora que fração é uma divisão. 24 dividido por 7. Bom, nós temos que 3 vezes 7 é 21. Então, sobra 3 aqui na subtração, né? Esse 3 aqui da resposta é o número inteiro que vai na frente da fração. Cuidado para não esquecer o menos, eu já ia esquecer. Coloca o menos lá na frente. Esse 3 do resto vai no numerador e o número que dividiu, né, o denominador continua o mesmo. Então, é assim que a gente transforma fração imprópria em número misto. Aqui é a mesma coisa, tenho o mais 5, posso colocar o 1 no denominador, mais com mais continua mais, coloco mais ou não coloca nada. 5 vezes 2 é 10, 1 vezes 13 é 13, bem simples. Percebam que aqui a gente não precisa tirar do parênteses antes de resolver, de multiplicar, porque a gente não tem regra de sinal com o que está na frente, né? Quando a gente viu, vamos voltar aqui, ó, quando nós vimos semana passada a soma e subtração, nós tínhamos que fazer a regra de sinal com o número que estava aqui na frente, ó. Então, antes nós tínhamos que tirar do parênteses por causa dos sinais que tinha. Agora, como é multiplicação, a única regra que vai existir
é entre um número e outro. Então, eu vou fazer a regra decimal com um número e com o outro, não tem um sinal aqui no meio. A operação é multiplicação, então eu não faço uma regra decimal com a multiplicação, não existe, né? Então, eu posso multiplicar direto e fazer essa regra decimal entre os números. Então, multiplicação de frações é isso. Vamos agora para elemento inverso. Aí, antes da gente entender o que é o elemento inverso, nós vamos fazer aqui algumas multiplicações. Então, aqui, 4 vezes 3 é 12. E 3 vezes 4 também é 12. Então, eu posso dividir. 12 dividido por 12 dá 1. Percebam isso, tá? Memorizem esse número aqui. Menos com menos, mais. 7 vezes 5, 35. E 5 vezes 7 também é 35. Também vamos dividir e a resposta vai ser 1. Mais um exemplo, vou colocar 1 aqui embaixo. 2 vezes 1 é 2. E 1 vezes 2 é 2. Também posso dividir e também vai dar 1. Meu Deus, todas elas eu posso dividir e dar 1. Será que é coincidência? Menos com menos, mais. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 1 também é 4 e também deu 1. Por que será? Justamente por isso. Quando a gente tem 1 como resultado de uma multiplicação, quer dizer que a gente multiplicou um número pelo seu inverso. Então, aqui é quando a gente vê inverso, é diferente de número oposto ou simétrico. A gente aprende lá nos números inteiros que o oposto ou simétrico, que é a mesma coisa, é o número com o sinal ao contrário. Então, por exemplo, o oposto de menos 3 vai ser mais 3. O oposto de mais 5 vai ser menos 5. Isso é oposto ou simétrico. Aqui nós estamos falando de inverso. Então, percebam que todas as frações nós temos como se tivesse virado de cabeça para baixo. Aqui o 4 era o numerador e aqui ele é o denominador. Aqui o 3 é o denominador e aqui o 3 é o numerador. Então, o inverso é isso, é o mesmo sinal, mas a fração está como se fosse ao contrário. O que era numerador virou denominador, o que era denominador virou numerador. Olhem que todas elas acontece isso, todas é o mesmo sinal, mas inverteu o lugar dos números. Quando a gente tem aqui o 2, né, um número inteiro, também temos que lembrar desse 1 como denominador, porque aí o inverso do 2 é o 1 meio, porque o 1 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vai para baixo. Aqui é a mesma coisa, o inverso de menos 1 quarto, o 1 vai para baixo e o 4 vai para cima, então fica menos 4 ou menos 4 sobre 1. Então, aqui, o inverso de 5. Bom, o 5, a gente tem o 1 aqui embaixo, né? Então, esse 1 vai para cima, fica 1 quinto. Então, o número inverso de 5 é 1 quinto. O inverso de menos 2 terços, o menos continua aí, não muda o sinal. Se o 3 está embaixo, ele vira numerador, e o 2, que é numerador, vira denominador. Então, o inverso de menos 2 terços é menos 3 meios. Sempre que pedir, então, determine o inverso de um número, é só inverter a fração desse jeito, tá? Então, por que a gente fez essas multiplicações aqui? Justamente por causa da explicação do que é o elemento inverso. Sempre que eu multiplicar um número pelo seu inverso, a resposta, o produto da multiplicação, tem que dar 1. Então, eu fiquei na dúvida se esse número é o inverso mesmo ou não. Multiplica eles dois e vê se a resposta dá 1. Se não der 1, ou números iguais no numerador e denominador, quer dizer que você não colocou o inverso certo. Ou você mudou o sinal, ou colocou alguma coisa de errado. Então, sempre que eu multiplicar um número pelo seu inverso, a resposta tem que dar 1. Multiplicação de números decimais. A gente já viu multiplicação de frações.
E agora com números decimais. Tem duas maneiras de resolver, e aí você vai fazer da forma que você achar mais fácil, que você entender melhor. Eu vou fazer as duas aqui, tá? A primeira delas é multiplicar normal, como a gente aprende desde lá de pequenininho, das séries iniciais, multiplicação com mais de um número, né? Para facilitar a nossa conta, eu sempre vou olhar aquela que tiver menos algarismos, menos números formando o número todo, tá? Isso se chama algarismo. Então, aqui eu tenho 2 algarismos e aqui eu tenho 3. Então, aquele que tiver mais algarismos eu vou colocar em cima para ficar mais fácil mesmo, tá? Não é regra, mas só para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou copiar a vírgula ainda, tá? Eu vou fingir que é 324 vezes 42. Então, multiplica normal. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Coloco o zero aqui, ou o risco, como você aprendeu a colocar na casa das unidades. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 3 vezes 4, 12. E agora, soma 8, 10. 9 mais 1, 10. Mais 6, 16. 1 mais 2, 3 e 1. Agora que vem, preste muita atenção agora. Eu tenho que contar as casas decimais dos dois números. Então, eu tenho aqui, ó, uma casa decimal, um número depois da vírgula, e aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. Eu vou juntar eles, então eu tenho 3. Um daqui com 2 daqui, eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, aqui na resposta eu vou contar esses 3. 1, 2, 3. Então, esses 3 números vão estar depois da vírgula. Então, a resposta, menos com mais, menos, não esqueçam de fazer a regra decimal. 13 inteiros e 608 milésimos. Outra forma de resolver é transformando em fração. Então, eu tenho aqui, ó, vou copiar aqui, ó, menos 42. Eu expliquei isso já no outro vídeo, vou colocar aqui no link. Tenho um número depois da vírgula, então vai ter um zero, então é sobre 10. Vezes 324. Tenho 2 números depois da vírgula, então tem 2 zeros no denominador. Agora, multiplica normal. 10 vezes 100. É só acrescentar os zeros, tem 1, 2, 3 zeros, então vai ser sobre 1000. Só que percebam agora que o número gigante que ficou aqui não é o mesmo que a gente tem aqui, é o mesmo número, porque é a mesma multiplicação. Então, a resposta vai dar 13.608. Quando eu vou dividir aqui para transformar em número decimal de novo, o que eu vou ter? Justamente esse número, porque eu tenho 3 zeros aqui, então eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Vou colocar aqui embaixo para ficar maior. Então, eu vou copiar aqui, ó, 13.608. Se eu tenho 3 zeros e tenho que ter 3 números depois da vírgula, 1, 2, 3 e a vírgula. Não esqueçam do menos, a menos com mais menos e continua menos. Então, são duas maneiras de resolver, com fração ou na multiplicação e contar as vírgulas, tá? Mais um exemplo, aqui eu tenho uma fração e um número decimal. Eu posso transformar essa fração no número decimal ou esse número decimal numa fração, o que vocês entenderem melhor. Essa fração aqui é 1/2, 1/2 é a metade, então a metade de 1, pensa no 1 inteiro, é 0,5, né, 50 centavos, pensem assim. Então, quero dizer que eu tenho menos 5 décimos vezes menos 1 inteiro e 6 décimos. Vou multiplicar isso em números decimais, como eu fiz aqui em cima. Eu vou colocar esse número aqui, que tem a parte inteira, em cima para ficar mais fácil. Então, 16 vezes 5, ou 0,5, tanto faz, tá? O zero aqui na frente não faz diferença. 6 vezes 5 é 30. 1 vezes 5 é 5, mais 3 é 8. Agora, percebam esse detalhe. Eu tenho que contar as casas decimais. Então, eu tenho aqui um número e aqui mais um. Então, quero dizer que eu tenho 2 números depois da vírgula.
Então, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula aqui também. Então, eu conto 1, 2, coloco a vírgula. Poxa, eu não tenho nada na frente. Coloco 0. Então, fica menos com menos, mais 8 décimos. Vamos fazer ao contrário, vamos transformar tudo em fração. Então, nós temos menos 1/2 vezes o 16, né? Então, menos 16 sobre 10. E aí, multiplica normal. Menos com menos, mais. 2 vezes 10 é 20. E 1 vezes 16 é 16. Tá, mas ficou diferente. Por quê? Porque eu posso simplificar, que é o próximo tópico que a gente vai aprender. Se eu simplificar isso por 2, dividir por 2, eu fico com mais 8 décimos. E aí, eu vou transformar isso em número decimal. Eu tenho 1, 0, então vai ter um número depois da vírgula. Então, 0,8. Perceberam que aqui tem 0 e aqui eu não coloquei? É porque não faz diferença, tá? Eu colocar o 0 aqui ou não, fica o mesmo número. É como se eu tivesse 80 centavos. Isso aqui é 80 centavos, isso aqui também é 80 centavos. Cuidado com a diferença disso aqui, porque aqui eu tenho 8 centavos, é 8 centésimos. Isso é diferente disso, isso é diferente disso. Prestem atenção nesse detalhe. E agora a gente vai para o último assunto deste vídeo, que eu já falei o que ia ser, que é a simplificação de frações. Eu adoro simplificação de frações porque facilita muito as nossas multiplicações. A simplificação ela pode acontecer antes ou depois de multiplicar. Mas para fazer sentido isso, é muito mais fácil simplificar antes da multiplicação. Primeiro, porque eu tenho números menores do que se eu já tivesse multiplicado. E segundo, porque se eu simplificar antes, a multiplicação fica mais fácil. Como que a gente pode simplificar? A gente simplifica ou na fração ou cruzado. Nunca lateral, tá? Eu nunca posso simplificar o 4 com o 27, numerador com numerador ou denominador com denominador. Isso não pode. Então, ou tem que ser na própria fração, se possível, ou cruzado. Então, aqui, o 4 e o 9 não tem um número que eu divida os dois, né? Então, eu não posso simplificar o 4 com o 9 com o 4. Mas percebam aqui o 9 e o 27. O 9, se eu multiplicar por 3, dá 27. Então, quer dizer que eu posso simplificar pelo próprio 9. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente divide 9 por 9, que dá 1, e 27 por 9, que dá 3. O 4 e o 64 também eu posso simplificar. Eu posso simplificar por números menores também. É que eu tô simplificando pelo maior possível, tá? Mas pode ser por números menores. Eu vou fazer uma simplificação menor agora. Aqui eu poderia simplificar por 4, mas eu vou simplificar por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 64 dividido por 2 é dividir, tá? 64 dá 32. Agora, multiplica. Se vocês quiserem copiar a fração para não se perder, copiem, ó. Tô copiando aqui. Ou multiplica direto, 2 vezes 3 e 1 vezes 32. Tanto faz, como vocês se entendem melhor. Então, aqui, 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 32 é 32. Percebam que os dois números ficaram pares, então eu poderia simplificar por 2 de novo, porque aqui eu não simplifiquei pelo maior possível. Então, em algum momento vai aparecer que eu posso simplificar de novo. Então, aqui eu posso dividir, ó, por 2 toda a fração, tem que ser pelo mesmo número a fração toda. 6 dividido por 2 é 3, e 32 dividido por 2 é 16. Agora sim eu estou com a fração na forma irredutível, eu já simplifiquei tudo que eu podia. Então, percebam que tem 2 métodos de simplificar, ou aqui antes de multiplicar, ou aqui depois de multiplicar, tá? Eu já fiz os 2 métodos numa conta só. Mais um exemplo. Aqui eu posso simplificar o 3 com o 15. Eu não posso simplificar o 3 com o 20, né? Mas o 3 com o 15 eu posso. Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Eu posso simplificar ou o 5 com o 5 ou o 5 com o 20. Tanto faz, não vai fazer diferença.
Eu vou simplificar o 5 com o 20, tá? 5 dividido por 5 é 1 e 20 dividido por 5 é 4. Posso simplificar mais alguma coisa? Não posso, porque aqui eu tenho 1 e 4, 1 e 5, 5 e 1, 1 e 4. Não posso mais simplificar. Então, eu vou multiplicar direto. Menos com menos, mais. 1 vezes 1 é 1. E 5 vezes 4 é 20. Forma irredutível. E a última conta aqui, eu coloquei o número inteiro para vocês verem que eu também posso simplificar com um número inteiro. Aqui eu posso simplificar tanto o 9 com o 36, quanto o 16 com o 36. Eu vou simplificar aqui primeiro, tá? O 16 e o 36 eu vou dividir por 2, tá? O 16 fica 8 e o 36 fica 18. Agora eu vou simplificar o 18 com o 9. Percebam que eu posso fazer isso, tá? O 9 eu vou dividir por 9, que dá 1. Poderia simplificar por 3 também. E o 18 dividido por 9 dá 2. Percebam que eu posso simplificar de novo o 2 e o 8. Tanto faz se vocês querem simplificar agora ou depois. Eu vou simplificar agora tudo que eu posso. Então, o 2 dividido por 2 dá 1. E o 8 dividido por 2 dá 4. Cuidado com essas anotações para vocês não se perderem e não virarem uma bagunça, tá? Então, se organizem. Então, aqui, ó, só sobrou 1. Então, 1 vezes 4 é 4. E aqui eu também tenho 1, né? Não tá aparecendo, mas é 1. Vezes 1 é 1. Então, eu posso colocar o 1 ou não. Lembre nesse sinal de menos aqui para não esquecer. Então, menos 4 ou menos 4 desta forma também está certo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, peçam, perguntem, não tenham vergonha. E esperem o próximo vídeo que a gente vai ver a divisão no conjunto dos números racionais. Deixa seu like aí, não deixe de curtir e até o próximo vídeo.